Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? No vídeo de hoje vamos abordar um assunto um tanto interessante. O que o Senhor Jesus e as Escrituras Sagradas dizem a respeito de pessoas que se consideram a última bolacha do pacote. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então chega mais, porque estamos começando com mais um Consertando as Redes. Meu brother, faz um tempinho que eu não posto vídeo nessa playlist, mas prometo que em breve vou retomar as funções normais, tanto nessa playlist como em algumas outras. É porque agora estou um pouco sem tempo e também está tendo a construção e reforma de algumas partes da casa. Então, em breve, muita hora essa calma, porque em breve eu volto com as playlists totalmente normais, beleza? Eu acredito que algum dia da sua vida você já tenha se deparado com alguma pessoa que se considera um pouquinho a mais do que os outros. E isso é uma coisa um pouco chata. Sempre nós temos um amigo ou um parente que gosta de aparecer mais do que os outros nas festas, que quando você fala alguma coisa, a justificativa dele sempre é mais do que a sua. Sempre que você está falando alguma coisa, o exemplo dele é o melhor de todos. E diga-se de passagem que Jesus e as Escrituras condenam essa prática. De acordo com o livro de Provérbios, no capítulo de número 18, no versículo de número 12, diz que a pessoa que é assim acaba sendo abatida, por conta do que? A humildade caminha diante da honra. E olha que isso daí é uma coisa muito importante que poucos analisam. Segundo o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, do versículo 17 até o de número 22, Jesus um dia se deparou com uma situação muito semelhante a essa. Por conta do quê? Um certo homem que era rico, bem de vida, era uma pessoa notável, alguns interpretam até como um pequeno príncipe, ou seja, alguém ligado à sinagoga, chegou em Jesus e fez uma indireta para ele, falando o seguinte: o que devo fazer sem... Apesar que ele chegou adorando Jesus, né? Mas ele chegou falando assim: Senhor Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Cristo lhe respondeu: você tem guardado os mandamentos? E ele respondeu: sim, tenho guardado, tenho feito, cumprido todos os mandamentos e tudo. Tenho andado belezinha desde minha mocidade. E Jesus tornou a responder que ele não era perfeito. Se ele quisesse, ele teria que fazer uma coisa: pegar todas as riquezas dele, vender, dar aos pobres, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Assim ele seria perfeito. Só que, segundo as Escrituras, ele não gostou muito dessa ideia não e acabou ficando meio triste. Só que aí tá o X da questão. Hoje nós vamos analisar 6 pontos de suma importância sobre esta passagem. O que Jesus acha desse escaba? Primeiro, ele se considerava uma pessoa mestre sem ter ao menos sentado para aprender. Uns vídeos atrás do Consertando as Redes eu já expliquei sobre a diferença entre professor e mestre. Algumas pessoas pensam que isso realmente são a mesma coisa, mas existe uma gigantesca diferença. Mas eu vou explicar novamente aqui, dar uma pincelada no assunto. Professor é aquele que conhece na teoria. E mestre é quem conhece na teoria e também na prática. E diga-se de passagem que o mestre é aquele que tem muita prática. Entendeu a diferença entre professor e mestre? Mostrando-se então como uma pessoa muito religiosa, alguém que conhecia as Escrituras, e até mesmo o próprio Cristo, ele já chegou se ajoelhando e adorando ao Senhor. Porém, ele era aquele tipo de camarada que se considerava superior aos outros, porque ele já chegou falando: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Há quem diga aí, as más línguas aí falam muito dos calvinistas. Eu acho que ele era um mestre hard do calvinismo, viu? Ele se achava assim a pessoa absoluta. Mas cá entre nós, não é chato lidar com pessoas assim, que acham que são o máximo, a última bolacha do pacote, que são predestinados e independente do que aconteça, eles são salvos, são os bons da boca. Até se acham o lado bom da força. Eu já vi até camarada falar isso, né? Que se acha o lado bom da força, que ele é o tal. Você encontra tudo isso daí, né? Mas no fundo, Jesus sabe quem é quem. Porque se
existe um segundo fato assim de suma importância. Porque foi assim, Jesus já começou falando que ele não é o lado bom da força. Se Cristo, que é Cristo, não se achou alguma coisa, quem é eu e você para pensarmos que somos alguma coisa? Já parou para pensar nisso? Porque tem muito camarada que acredita que ele é alguma coisa. Sabe, às vezes eu fico assim, indagando. Eu me lembro de um camarada que tinha uma posição muito parecida. Segundo a Bíblia, existe um camarada aí chamado Naamã. Você já ouviu falar nele? Vamos lá, presta bem atenção nesse detalhe. Vamos puxar a capivara desse camarada, vamos ver o que está escrito na Bíblia a respeito dele. Eu vou até ler aqui, Segundo de Reis, capítulo 5, no versículo 1. Só esse versículo aqui nós vamos puxar bem a capivara dele e saber muito bem quem é ele. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Ou seja, para começar, o camarada já era uma espécie de Bolsonaro da época dele, porque ele era capitão. Então, ele já não era pouca coisa, já é um camarada já que era bem reconhecido. Enfim, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Ele não era pequeno, era um capitão, era um homem de grande valor diante de Deus e de muito respeito. Então você já percebe que não era qualquer Zé Mané, né? Não era uma pessoa qualquer, mas vamos continuar. Vai vendo. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Aí outro detalhe muito importante. Ele era um homem de Deus, segundo está escrito aqui, reconhecido por Deus. Deus operava através dele um grande livramento, ou seja, ele foi um instrumento na mão do Senhor. Ele não foi um qualquer, um homem que já foi usado e ele já tinha uma patente grande. Então você já percebe que não era brincadeira o camarada, né? Enfim, e era esse homem um herói valoroso. Aqui está uma situação que ainda é mais catastrófica, né? Ele era tido como um herói e ainda valoroso, pra você ter uma ideia. Ele era uma espécie de Saiyajin imortal igual o Valdemiro. Aliás, ele era mais do que o Valdemiro, né? Ele era um camarada que se o tubarão comesse a perna, nascia a outra no lugar. Era isso daí. Só que aqui, para encerrar esse versículo tem um detalhe que é o mais importante. Porém, leproso. Meu brother, não adianta não. Tanto eu quanto você podemos fazer o que for, ser o que for, o que imaginar. Sempre vai existir um porém para não se achar a última bolacha do pacote e nem o lado bom da força. Só que aí é o seguinte, esse camarada, o que aconteceu com ele? Para quem não conhece a história. Ele era um homem que era um guerreiro muito conhecido e tal. Deus tinha feito um grande milagre através de suas mãos, aliás, um grande livramento através de suas mãos para muitos sírios e também ele tinha um certo poder sobre Israel. Porém, ele era um camarada que embaixo da sua couraça, a sua armadura, tinha um negocinho chamado lepra. Ele era um homem que existia um porém em sua vida. Só que ele mesmo assim se achava a última bolacha do pacote. Dado então certo dia, uma de suas servas falou que em Israel existia um homem de Deus que poderia curar. E ele foi atrás desse camarada. Quando bateu lá na porta dele, era um homem chamado Eliseu. Só que aí aconteceu o seguinte, o homem de Deus nem atendeu ele, mandou o servo dar o recado para ele. E o camarada ficou muito indignado. Mas brabo, o camarada pegou um ar lascado. Porque assim, de acordo com o versículo de número 11 dessa passagem, ele pensou assim, que o profeta, o homem de Deus ia se pôr diante dele, ele ia ficar de pé, o homem ia invocar o nome do Senhor, fazer um culto daqueles, se fosse hoje em dia, pular, falar em língua estranha, rodopiar, aquilo tudo outro, e passar a mão nele e ia declarar que ele estaria curado. Porém, a ordem foi outra, não foi nada disso. O homem de Deus só falou para ele fazer o quê? Ir se lavar num rio que era um dos mais sujos. E você já começa a entender como que Deus começou quebrando o orgulho do camarada. Porque assim, toda vez que você se depara com um camarada que é assim, ele chega com o peito se achando. Na mente dele vem sempre esse tipo de coisa. Ele pensa que as palavras dele estão acima de qualquer coisa, acima da lei e que ele não pode errar de forma alguma. E pode prestar muito bem atenção. Todo camarada que se acha a última bolacha do pacote, ele gosta de testemunhar muito ao seu respeito.
Quando eu falo testemunho, não é contar as coisas que aconteceram na sua vida. Eu falo que ele gosta de testificar que ele é o bom, que ele é o cara, porque o cara já chegou assim para Jesus. De acordo com o Evangelho de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 31, o próprio Cristo falou que se ele testifica de si, o testemunho dele não é verdadeiro. Tô falando de Cristo, viu? Imagina eu e tu, que é um pedaço de carne. Imagina. Terceiro, Jesus já começa a questionar ele novamente e dando mais corda. Vale ressaltar que todas as vezes que nós temos um encontro com Cristo, ele sempre permite que a gente continue com nossas palavras. E sempre no final a gente quebra a cara quando a gente tenta se passar por uma coisa que não somos. Ou então, não somos é ótimo, né? Não somos. Ou então quando nós nos achamos alguma coisa. Mas calma aí, que daqui a pouco isso daí tem um resultado. Calma, peraí. Em quarto lugar, ele mesmo reafirmou para Cristo que ele era o cara. Mesmo Jesus questionando ele. Imagina, se tem camarada que questiona com Cristo, é o fim da picada, né? Eu vejo umas orações aí de uns certos líderes aí, de umas pessoas aí que afrontam a Deus, como eu vi um dia aí, Edir Macedo até blasfemando contra Cristo aí numa oração. Eu acho o fim da picada tudo isso. Porque assim, ó, quando ele começou a falar que ele conhecia todos os mandamentos, ele afirmou para Cristo que ele era conhecedor, não precisava aprender mais nada e era o cara. Quem sabe ele falou tudo isso aí, fez essa pergunta diante de Deus, aliás, diante de todos, para que Jesus fosse, digamos assim, na mente dele, né, justificar ele na frente de todo mundo. Quem sabe ele não queria ser justificado na frente de todo mundo, que queria que Jesus falasse que ele era o cara, fizesse assim pra ele, né, desse like, curtisse, compartilhasse, né. Quem sabe ele queria isso na hora, né, mas acabou o tiro saindo pela culatra. Porque, ó, ele sim, se auto-justificou e se autodenotou doutor. Exemplo disso, nós vemos muitos camaradas aí que sempre se acham doutores, mestres do conhecimento, isso, aquilo, outro. Particularmente, eu li 9 vezes a Bíblia e eu posso dizer que estou começando a aprender agora. Imagine camarada que nunca leu e tá cheio desses camaradas, principalmente fazendo vídeo. Porque assim, ó, ele falou da própria boca que ele guardou todos os mandamentos desde criança. Ou seja, ele estava mentindo. Quem é que guarda todos os mandamentos? Quem é perfeito, que não precisa pedir perdão, que não precisa se purificar de nada, que é absoluto? Você conhece alguém assim? Fora Jesus Cristo? Eu não conheço. Traduzindo, ele afirmou da própria boca dele que nunca na vida ele pecou. Mas tem o quinto detalhe, que esse daqui, na minha opinião, é o mais importante dessa passagem. Porque Jesus puxou a corda dele. E quando Jesus puxa a corda, é de um jeito que literalmente é sobrenatural mesmo. Acredite ou não, Jesus puxou a corda de um jeito publicamente, porque falou o pecado dele diante de todo mundo. Só que somente os dois entenderam. Conseguiu captar a mensagem? Vou explicar de novo. Jesus falou o pecado do jovem de qualidade na frente de todo mundo, mas só os dois entenderam qual era o pecado. Não entendeu ainda? Quando Jesus falou assim, que ele tinha guardado os mandamentos e tudo mais, ele questionou uma outra coisinha, falando que lhe faltava uma única coisa: vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Podemos ver que em outras passagens bíblicas, Jesus mandou algumas pessoas darem metade do que tinha e não mandou dar tudo. E por que mandou esse rapaz dar tudo que ele tinha? Porque, pura e simplesmente, ele era uma pessoa que tinha amor ao dinheiro. Ele cobiçava o que não era dele. O mandamento não manda a gente não cobiçar? Tem alguma coisa errada aí, não tem? A Bíblia diz também que todo aquele que ama ao dinheiro faz qualquer coisa por ela, né? Porque é a raiz de todos os males, é uma coisa básica da vida. Então você presume nisso, ó, já entrou, ó, que ele cobiça o que é do próximo, já começou pecando por aí. Fala também que ele foi mentiroso, porque ele já disse que não tinha pecado. E já mostra que ele já tem 2 pecados nessa lista aí. Todos nós sabemos que quem tem amor ao dinheiro também é avarento. E ó, nisso daí o coração dele está além do que adorar a Deus. Ele não ama a Deus acima de todas as coisas. O amor dele está no dinheiro. Você conhece alguém assim, que se acha um pouquinho, mas tem muito amor ao dinheiro
status, posição, cobiça o que é dos outros, passa rasteira em todo mundo por posição, por cargo, por dinheiro, até mesmo por visualizações e inscrições no canal aqui do YouTube. Sexto, ele acabou se entristecendo com Cristo. Aí já mostra como que o camarada, né, era tão o cara, né, a última bolacha do pacote mesmo, né? Se um cara ficar triste com Jesus, pelo amor de Deus. Porque, ó, tem um detalhezinho aí no final que eu já vi muitas pregações sobre essa passagem, só que eu não vi ninguém falando esse detalhe, que seria o quê? Ó, Jesus falou que além de ele vender o que ele tinha que tomar a sua cruz, seguir a Cristo e assim teria um tesouro no céu. E ele não quis o tesouro no céu, não quis seguir a Cristo e muito menos pegar a sua cruz. Então 3 coisinhas aí já deixou para trás. Mas traduzindo aqui, ele acabou negando a Cristo diante de todos e acabou passando uma vergonha. Isso porque ele era o cara, todo mundo era errado na visão dele, mas ele guardava todos os mandamentos. Infelizmente, a sua inteligência, astúcia e obras associadas com a riqueza não puderam o salvar. Triste a situação. Enfim, esse foi mais um vídeo, já tá ligado. Se gostou, deixa aquele like maroto e também a sua opinião. E eu vou ficando por aqui. E nos vemos numa próxima, se o Nazareno assim nos permitir. Ah, sem se esquecer, o seu conhecimento é o medo deles.